A paz do Senhor, meus irmãos. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre maldição hereditária. O conceito mais básico a respeito disso é que os pecados de um homem, eles podem ser transferidos com uma maldição, as suas consequências, transferidos com maldição à sua posteridade, às suas gerações futuras. Será que a Bíblia realmente fala sobre isso? Será que há respaldo bíblico sobre isso? Será que eu preciso participar de campanhas de libertação para a quebra de maldição hereditária? Quero chamar você para a gente refletir, mesmo que de uma forma sucinta e rápida, sobre esse tema. Um dos textos muito difundidos para embasar essa ideia se encontra em Êxodo, no capítulo de número 20, no versículo de número 5. Quando Deus diz lá que visita a iniquidade dos pais com os filhos até a terceira e a quarta geração, né? E aí esse texto é usado para embasar a maldição hereditária. Só que o verso de número 6, o versículo que se segue, diz que Deus visita até a 1000ª geração daqueles que o amam e o servem. Deixa eu chamar você para refletir uma coisa. Será que a minha geração, até a 1000ª geração, será abençoada porque eu sirvo a Deus? É lógico que não, não é? Essa minha geração, a minha posteridade terá a oportunidade de fazer as suas escolhas, assim como eu tive, de tomar as suas decisões, de servir ou não servir ao Senhor e colher o resultado de tudo isso. Nós precisamos refletir um pouco sobre isso. Outra passagem interessante está lá em Números, no capítulo 14, quando o povo murmura pela 10ª vez diante de Deus por causa das adversidades, das lutas e das dificuldades que eles enfrentavam na sua caminhada no deserto. Deus diz então que eles não herdariam a terra que Deus havia prometido a eles, que eles morreriam ali no deserto. Mas quem herdaria a terra seriam os filhos deles, que eles mesmos diziam que iriam morrer naquele deserto. Então, Deus não transferiu a consequência do pecado daquela geração aos seus filhos, ou seja, os filhos não foram amaldiçoados por causa da murmuração do pecado dos seus pais. É lógico que há, e digo isso, no Antigo Testamento, algumas passagens que podem fazer a gente pensar sobre esse tema. Por exemplo, a casa de Eli foi rejeitada por causa dos seus pecados dos seus filhos, para não serem mais sacerdotes, tá certo? Noé amaldiçoa a descendência de Cã, seu filho. Mas você pode encontrar, mesmo dentro da descendência de Cã, pessoas que resolveram servir a Deus, crer no Senhor e tiveram as suas vidas mudadas. Nós nunca podemos nos acomodar com as consequências do pecado na nossa vida, nos eximindo da nossa responsabilidade pessoal, dizendo, isso é uma consequência do pecado dos meus antepassados, é por isso que eu vivo isso. Negativo. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. Não vos esqueçam que a Bíblia diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, o que o homem plantar, certamente isso colherá. Deixa eu te citar um outro exemplo aqui. A Bíblia diz que existia um rei bom chamado Ezequias. Ezequias foi um rei que temeu a Deus e serviu ao Senhor. Ezequias foi pai de um homem que foi rei, Manassés. Manassés foi um dos piores reis que Israel teve. Teve o maior reinado no reino lá de Judá, reinou 55 anos, certo? E foi um dos piores reis que a nação teve. O filho dele, Amon, também foi um rei ruim. Mas o neto de Manassés já foi Josias, que foi um rei bom, um rei que restaurou o culto, restaurou a adoração a Deus. Então a gente precisa olhar para essas coisas, tá bom? Um outro fator para a gente pensar sobre essa questão da maldição hereditária. A Bíblia diz que o rei de Judá foi levado cativo para a Babilônia por causa dos pecados da nação. Só que dentre os que foram levados cativos estavam Daniel, Ezequiel, Sadraque, Mesaque, Abednego. E aí eu te convido a refletir. Será que esses homens que a Bíblia testifica que eram homens fiéis e tementes a Deus, estavam sob uma maldição hereditária? Estavam pagando um preço de uma forma, dentro dessa visão de maldição hereditária dos pecados dos seus antepassados? Uma ideia dessa, ela é inconcebível. Não dá para entender isso.
Cronologicamente, a ideia de maldição hereditária ela é destruída quando você analisa Ezequiel, capítulo de número 18, porque cronologicamente esse fato de Ezequiel ele está depois de todos esses outros textos usados para falar sobre maldição hereditária no Antigo Testamento. Ezequiel, capítulo 18, eu convido você a ler esse capítulo e estudá-lo. Ezequiel lá fala sobre a responsabilidade pessoal. Ele diz que a alma que pecar, essa morrerá. O pai não leva a iniquidade do filho, o filho não leva a iniquidade do pai. E diz também que o pai não leva a justiça do filho, o filho não leva a justiça do pai. Ou seja, a responsabilidade pessoal está sendo evidenciada nesse texto. Quando nós viemos para o Novo Testamento, isso é ainda mais libertador. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo escreve isso aos Romanos no capítulo de número 8, verso 1. Não é? João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. A maior maldição que existe sobre a vida do homem é a maldição do pecado. E isso é pessoal. O que eu faço, o que eu semeio, é aquilo que eu vou colher. Você precisa entender isso, tá bom? A Bíblia diz que aquele que vive pecando, ele procede do diabo, não é? Que vive pecando desde o princípio, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Creia nisso, tá bom? Entenda o valor, a importância desse ensinamento bíblico. O pecado dos seus antepassados não são transferidos para você como uma maldição, tá? Isso não há respaldo bíblico para isso. O que acontece é que às vezes nós vivemos algumas consequências, né, dos erros de alguém. Isso sim, mas isso em si não é uma maldição. Por exemplo, um pai, quando ele erra, ele desobedece a Deus, ele pode fazer os seus filhos, a sua esposa sofrer. Da mesma forma, quando ele faz algo que é correto, ele vai abençoar os seus filhos, a sua esposa. Mas mesmo quando um pai faz algo correto, algo abençoador, e um filho resolve tomar um caminho de desobediência, a bondade, a piedade daquele pai não vai livrar o filho das consequências dos seus atos errados. Existe a responsabilidade pessoal e nós precisamos entender isso, tá bom? E crer que em Cristo nós somos libertos de todo e qualquer tipo de maldição, tá bom? O pecado e a maldição, talvez, que você pode imaginar que exista dos seus antepassados, ela não chega até você. A responsabilidade é sua. Decida então fazer o que é certo, servir a Deus, honrar a Ele e ter uma vida abençoada na presença de Deus. Um abraço, que Deus abençoe todos vocês.